Bom, pessoal, voltando. Agora nós vamos trabalhar aqui na sequência o tópico 8.5. A palavra-chave é trespasse. Prestem bastante atenção nessa palavra-chave, trespasse. Nós estamos falando do estabelecimento empresarial. Já vimos que o estabelecimento empresarial ele é uma universalidade de fato, ou seja, ele é um complexo de bens organizado segundo a vontade do empresário. Porém, nós sabemos que o estabelecimento empresarial ele tem muito valor. Então, vamos trabalhar esse conceito aqui, que é o conceito de trespasse. O que é o trespasse? O trespasse é o nome dado a quê? Ao contrato. Então, o trespasse é um tipo de contrato que instrumentaliza a operação de compra e venda do estabelecimento empresarial. Então, nós temos o empresário tem um estabelecimento empresarial e ele quer vender esse estabelecimento empresarial. Ele pode vender? Pode. Por um simples contrato de compra e venda? Não. Tem um tipo especial de contrato para a venda desse estabelecimento empresarial. Como que chama esse contrato? Esse contrato se chama trespasse. Vamos ver as formalidades desse contrato? Sim. O contrato de trespasse há uma figura que nós chamamos de adquirente. O adquirente, o próprio nome diz, é aquele que adquire, é aquele que compra. E nós temos um outro sujeito, que é o alienante. Então, se eu perguntasse quais são os dois sujeitos envolvidos no contrato de trespasse, você diria: o adquirente, aquele que adquire, que compra, e o alienante, aquele que aliena, aquele que venda. Então, não confunda essas duas figuras, porque para o contrato de trespasse produzir os seus devidos efeitos, estas são as chamadas partes contratantes. Então, quais são as partes contratantes no contrato de trespasse? O adquirente e o alienante. Contudo, eu quero que vocês observem que o contrato ele tem isso que nós chamamos de produção interna de efeitos. Então, o contrato de trespasse ele pode produzir efeito internamente, só entre esses dois que estão envolvidos. Mas existe também a produção dos efeitos perante terceiros. E aí o contrato de trespasse, para ele produzir efeitos perante terceiro, o principal requisito é a publicidade. Então, o contrato de trespasse, para que ele possa produzir efeito perante terceiros, nós temos que ter publicidade. Qual que é o fundamento legal para que a gente identifique esse requisito? É o artigo 1144 do Código Civil. Esse artigo ele representa para a gente um fundamento muito importante de estudo do contrato de trespasse, porque nele nós temos os requisitos para concessão de publicidade. Então observa comigo aí o que diz o artigo 1144 do Código Civil. O contrato que tenha por objeto a alienação é a venda, transferência, usufruto, que aí nós vamos ver, né? E o arrendamento do estabelecimento só produzirá, olha a exclusividade, só produzirá efeitos quanto a terceiros, depois de averbado, que nós estudamos na aula passada, quando nós falamos do registro das obrigações do empresário, nós falamos do registro, falamos da matrícula e falamos da averbação. Então aqui, ó, o contrato, ele quando ocorre a venda do estabelecimento empresarial, o contrato de trespasse, ele passa por esse ato aqui, né? Por essa obrigação do empresário, que é averbar. É averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária. E onde que deve ser averbado? No Registro Público de Empresas Mercantis. E publicado na imprensa oficial. Então, muito cuidado, ó. O contrato tem que ser. Bom, então nós estamos falando da eficácia do contrato de trespasse. Já falamos que os sujeitos contratantes são o adquirente e o alienante. Entre eles, a eficácia é imediata. Perante terceiros, a eficácia depende dos requisitos que nós acabamos de falar ali, que é, número 1, a averbação, número 2, a publicação. Então, o estabelecimento, palavra-chave, estabelecimento empresarial, ele é um conjunto de bens, nós já falamos, né? Só que ele é uma grande garantia, então ele é uma garantia para o credor. Então, quem negocia com o empresário pode ter como garantia a satisfação do seu crédito o estabelecimento empresarial. Assim, surge uma ideia, né? Caso o devedor não pague a sua dívida, o credor ele poderá entrar com a ação de execução
e até mesmo o pedido de falência, que nós ainda vamos estudar. Então dá uma olhada aqui comigo no artigo 1145 do Código Civil, o que que diz? Se o alienante, que é aquele que vende, não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, que é a sua dívida, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do quê? Do pagamento de todos os credores ou do consentimento desses, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Então, muito cuidado. Se restar bem suficiente para ele pagar, ele não precisa de nada disso. Mas olha aí, não restando bem suficiente para o pagamento das dívidas do alienante, o que o alienante precisa fazer para que esse contrato de trespasse tenha eficácia? Aí nós falamos, ele pode fazer o pagamento de todos os credores, o contrato tem validade. Mas se ele não fizer o pagamento de todos os credores, ele precisa do consentimento de todos os credores. E esse consentimento pode ser de modo expresso, quer dizer, eles realmente vão escrever, anuir, assinar, ou de modo tácito, ele envia uma notificação e eles não respondem, tá certo? Então, dessa forma, a pessoa jurídica, para ela alienar o estabelecimento sem pagar todos os seus credores, ou sem o seu consentimento, se ocorrer isso, o contrato de trespasse ele vai ser o quê? Ineficaz. É a ineficácia do contrato. Agora vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade por dívidas anteriores. Então, nós temos o adquirente, que é aquele que adquire um estabelecimento empresarial. Muito cuidado, esse adquirente ele responde por todas as dívidas anteriores. Só que aí nós temos um requisito aqui, ó, ele vai responder de qualquer maneira? Não, ele vai responder desde que as dívidas estejam regularmente contabilizadas. Então, onde que está isso aqui? Está no artigo 1146 do Código Civil. Nós vamos ver aqui no artigo 1146 que diz o quê? O adquirente do estabelecimento responde, então ele tem responsabilidade pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente, presta atenção, gente, solidariamente obrigado pelo prazo, fiquem de olho no prazo, de 1 ano. A partir de quando eu conto esse prazo? Quanto aos créditos vencidos, eu conto desde a publicação. Quanto aos outros créditos, que são chamados créditos vincendos, eu conto desde a data de vencimento. Essa regra é muito importante, mas ela não se aplica a qualquer tipo de dívida, não. Nós temos aqui 4 exceções em que nós não aplicamos essa regra. A primeira é a dívida trabalhista, que nós vamos ver quando nós estudarmos o direito do trabalho. Nós temos lá na CLT os artigo 10 e o 448A, que fala da sucessão. E aqui nós temos a dívida tributária também, quando a gente estudar o direito tributário, no artigo 133 do CTN, do Código Tributário Nacional. Também é uma exceção o artigo 141, inciso 2º, da Lei 11.101, que nós vamos estudar no próximo bimestre, que é a Lei de Falência. Nesses casos aqui nós sabemos que não se aplica essa regra. Por isso que eu não quero detalhar muito não, para não confundir agora, mas é para vocês lerem e entenderem. Então, quanto à Lei 11.101, que é a Lei de 2005, a Lei de Falência, eu pus o artigo 141 aqui para vocês só lerem. Não precisem se preocupar ainda não, que depois, quando a gente for trabalhar, eu vou ler detalhadamente com vocês. Agora, o que é importante a gente ficar de olho aqui, ó? Aqui embaixo, o alienante, que é o devedor primitivo, na forma do que nós acabamos de falar no artigo 146, ele responde de forma solidária pelo prazo de 1 ano, e esse prazo de 1 ano é contado como? Da publicação, quando nós estamos falando de dívida vencida, e da data do vencimento, quando nós estamos falando de dívida que ainda vai vencer. Bom,
Vamos continuando aí o estudo do contrato de trespasse, que é o contrato de alienação do estabelecimento empresarial. E aí eu quero pôr um quadrinho aqui diferenciar com vocês. O trespasse, presta atenção, é diferente da cessão de cotas sociais, que nós ainda vamos estudar, mas eu já estou adiantando um pouquinho aqui. Olha, o trespasse é o quê? É a transferência da titularidade do estabelecimento empresarial. A cessão de cotas é o quê? Ela não ocorre a transferência da titularidade do estabelecimento, mas uma modificação do quadro de sócios. Então, no trespasse eu transfiro o estabelecimento, na cessão de cotas eu vou ceder, vender algumas cotas, ok? No trespasse eu tenho a responsabilidade do alienante. Na cessão de cotas eu tenho a responsabilidade do cedente. Aqui o prazo é de 1 ano, artigo 1146. Aqui o prazo é de 2 anos, artigo 1003. Olha o que diz o artigo 1003. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Aí o parágrafo único vem e diz: até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente a responsabilidade solidária com o cessionário, que é aquele que recebeu, que comprou as cotas, perante a sociedade terceiro pelas obrigações. Então vamos ver um exemplo aí. Tem um exemplo que vocês vão ler com calma, tá certo? E não fiquem preocupados, é só para estender o raciocínio de vocês. Bom, vamos ver alguns esqueminhas para a gente ver se a gente entendeu bem. Então, ó, efeitos do contrato de trespasse. Primeiro, em relação a terceiros, está lá no artigo 1144. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que publicar o contrato, eu tenho que averbar o contrato. E os efeitos em relação aos credores? Ou eu tenho dinheiro para pagar aos credores, ou então eu vou ter que conseguir o consentimento de todos os credores. Se eu não fizer isso, esse contrato não tem eficácia. Aí na sucessão das obrigações, então esse alienante que está vendendo, ele deixa de responder? Não, ele continua respondendo, mas ele continua respondendo pelo prazo de 1 ano, ok? Coloquei aqui também um quadrinho, né, para a gente fazer, para vocês irem treinando no esquema. De novo, é o mesmo conteúdo, mas para vocês analisarem de maneira diferente. O contrato de trespasse, está aqui os requisitos: registro na junta, publicação em jornal, a solvência do alienante significa que ele tem dinheiro para pagar, né, ou a concordância dos credores. Os efeitos, nós temos os débitos são contabilizados, assumidos. Se não contabilizados, não há responsabilidades. Os contratos existentes para exploração são subrogados, né, os contratos que estavam em vigência. O artigo 1149, os créditos são cedidos ao adquirente. Então, esse quadrinho é só para a gente sintetizar um pouco o que nós estudamos. Agora, outro esqueminha aqui, ó, o contrato de trespasse, responsabilidade do alienante. Ele é responsável pelas dívidas vencidas 1 ano, contado da publicação. Pelas dívidas vincendas, que são aquelas dívidas que ainda não venceram, o prazo é 1 ano também, mas conta esse prazo a partir do vencimento. A responsabilidade do adquirente é pelo passivo anterior à transferência, desde que contabilizado. Se não estiver contabilizado, presume-se a má-fé, então ele não vai responder. Pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula. Agradeço muito a atenção de vocês e até aqui a dedicação observada lá no grupo. Continue estudando e fazendo todas as nossas atividades, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante, até a próxima.